Então, ó, pessoal, nós temos nessa apostila o capítulo de análise combinatória, binômio de Newton e probabilidade. O que foi passado para vocês até agora foi análise combinatória, e dentro da análise combinatória, o que vocês têm que saber para a prova é o princípio fundamental da contagem, é saber utilizar a fórmula de arranjo e combinação, saber utilizar a fórmula de permutação simples e permutação com repetição. Então, isso daqui nós vimos nesse capítulo, demoramos até um pouco mais nele. Nós vimos o binômio de Newton, que terminamos na última aula, de explicar os pontos essenciais ali. Dentro do binômio de Newton, o que eu cobro bastante é o quê? É o desenvolvimento de um binômio, como que se aplica o desenvolvimento de um binômio, como se resolve apenas um termo, né, utilizando o termo geral do binômio, e eu cobro, às vezes, nas provas, a relação, né, que tem lá no triângulo Pascal. Quando você faz a soma de dois números binomiais ou mais, quando você soma uma linha inteira de números binomiais, exatamente como eu cobrei na última aula que eu expliquei. Então, o que eu expliquei na aula, os exercícios que eu tentei demonstrar na aula, é a base, é mais ou menos aquilo que eu cobro com as avaliações. E hoje nós vamos iniciar, então, o capítulo de probabilidade. Então, é um capítulo aqui que tem bastante páginas aqui, mas eu dou uma enxugada nele, que nós vamos ver probabilidade agora, depois nós vamos ver um capítulo de probabilidade dentro do livro de estatística também. Bom, então vamos ao capítulo 3 aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Probabilidade. Tá. Então, para entender aqui a probabilidade, como fazer o cálculo de probabilidade, nós temos que saber duas coisas básicas. Quais são essas duas coisas básicas? Nós temos que conhecer o espaço amostral e temos que conhecer os eventos que ocorrem. Isso é essencial dentro do cálculo de probabilidade. Conhecer o espaço amostral, que eu já vou explicar o que é, e conhecer o evento dentro do espaço amostral. Então, nós vamos trabalhar com conjuntos, né? Nós lembramos de matemática 1, quando nós vimos conjuntos, aqui nós temos os conjuntos. Espaço amostral é o conjunto de todos os elementos ali que estão sendo analisados pela probabilidade em determinado exercício. Mas antes disso, nós temos que entender, então, o que são experimentos aleatórios. Então, imagine, pessoal, quando você tem algo, uma receita, você tem uma receita de bolo, vamos imaginar uma receita de bolo. Você vai lá e coloca os ingredientes naquela mesma proporção, sempre, né? Tá anotadinho ali. Aí você coloca para assar e o bolo sai do jeito esperado. Você já sabe qual vai ser o resultado. Se você seguir todos os passos, você sabe o resultado. Isso é um experimento no qual você já sabe o que vai acontecer. Você sabe qual é o resultado que vai acontecer, correto? Sim, professor. Então, quando a gente faz uma receita, é claro que às vezes pode dar errado, às vezes esquece, não, mas aí quando erra, né? Você passa o tempo, deixa tempo demais assando, ou você esquece de colocar algum ingrediente, aí muda o sabor, muda o resultado ali final. Mas se você sempre seguir do mesmo jeito, na mesma medida, no mesmo tempo de forno, sempre manter sempre o mesmo padrão, a mesma forma, tudo, o bolo vai sair igual. Isso é um experimento no qual você conhece o resultado. Então, o que é um experimento aleatório? O experimento aleatório é aquilo que você não pode prever qual é o resultado certo. Você sabe quais são os possíveis resultados, mas você não pode prever qual será o resultado. Exemplo, o lançamento de uma moeda. Se você lançar uma moeda, a moeda tem quantos lados? 2. Cara ou coroa. Mas você não sabe. Se você vai lançar ela, você não sabe se vai dar cara ou coroa. Você sabe que é um dos dois, mas você não sabe se vai ser cara ou a coroa que vai cair. O experimento aleatório, os sorteios do número da Mega Sena. Se você soubesse quais seriam os 6 números, aí seria uma fraude a loteria, e aí não teria esses prêmios absurdos aí com milhões. Então, é difícil acertar, é difícil saber os 6 números da Mega Sena.
Por quê? Porque você sabe que vai dar uma combinação de 6 números que variam de 1 a 60, mas você não sabe qual é essa combinação. Se soubesse, ficaria rico. Então, vamos ver aqui outros experimentos aleatórios. Ó. Lançaram uma moeda, como eu falei. Lançaram um dado, tem 6 faces, você não sabe qual que vai cair. Lançaram 2 vezes a moeda e observaram a sequência de resultados cara e coroa. Então, você lança uma vez, ela pode dar cara ou coroa. Depois você lança de novo, ela pode dar cara ou coroa de novo. E aí você tem você consegue organizar os possíveis resultados. Um lote de 80 peças, boas, né, 20 defeituosas, selecionar 10 peças e observar o número de peças defeituosas. Então, você tem lá um total de 100 peças, 80 são boas, 100 defeituosas, você seleciona 10 e aí você vai observar se ela é defeituosa ou ela é boa. Você não consegue prever, eu vou pegar a peça que vou selecionar, você não sabe se ela é defeituosa ou boa. Então, é aleatório, isso é aleatório. Aleatório é você saber que existe, conhecer os possíveis resultados, mas você não pode prever qual será o resultado. Você só consegue depois que faz o experimento, aí você observa e aí você vai saber o que aconteceu. Mas antes você não consegue prever. É um experimento aleatório? Sim. Então tá bom, gente, tudo certo. Então vamos entender agora o que é o espaço amostral. Depois de saber o que é um experimento aleatório, que está relacionado com a probabilidade, tá? Então aí vem a mágica da probabilidade, o quanto ela nos ajuda no dia a dia. Imagine, você não consegue prever, né? Nós não conseguimos dizer qual será exatamente o resultado de um experimento aleatório, porém, nós conseguimos descrever qual é o espaço amostral. E a partir dessa descrição do espaço amostral, aí nós conseguimos calcular a probabilidade de tal evento, né, acontecer. Por exemplo, Letícia. Liga o microfone, Letícia, para você falar comigo. Por exemplo, Letícia. Lá vem. Você tem o lançamento de uma moeda. Quais são as possibilidades de cair ali? Pode dar o quê? No lançamento de você lança uma moeda, pode dar cara ou Coroa. quantas? Duas. Duas. Então, cara e coroa é seu espaço amostral. O seu espaço amostral. Sim. Então, o espaço amostral são todos os possíveis resultados. Mas quando você lança uma moeda, você não consegue dizer qual vai cair. Você não sabe. Antes de lançar a moeda, você não sabe. Por isso, ele é um experimento aleatório. Aí eu pergunto para você, Letícia, qual é a probabilidade de dar cara? Pode ir, você está pensando certo. Você ia falar o número já. Não sei, pode ser. Você tem, qual é a probabilidade de dar cara, sendo que você só tem 2 resultados possíveis? Uma, então. É uma em 50%? Isso. Ó, você tem uma chance em 2. Uhum. Então, você tem metade, que é o que o Du falou, 50%. Sim. Então, aí vocês começam a entender o que é a probabilidade, por que a gente usa a probabilidade. A probabilidade é para prever a possibilidade, a chance que tem daquele determinado evento ocorrer. Por que é tão difícil ganhar na Mega Sena, minha gente? Por que é tão difícil ganhar na Mega Sena? Vocês pararam para pensar? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Olha, o que nós estamos discutindo aqui por enquanto é o espaço amostral. E aí eu já falei que o evento é aquilo que vai acontecer dentro do espaço amostral. É quando você pergunta, olha, qual é a probabilidade de dar coroa no lançamento de uma moeda? Então, a probabilidade de dar coroa é o evento. Então, qual é o evento? É um elemento, que é a coroa. Dentro do espaço amostral, que é cara ou coroa. Então, são 2 possibilidades. Então, é uma em 2. Então, é 50%. Agora, se eu pergunto aqui embaixo, ó, nesse lançamento de um dado, qual é a probabilidade de dar um número menor que 3? No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de dar um número menor que 3? Quantos números menores que 3 tem? 1 e 2, são 2. Em quantos?
é 2 chances em 6. Calculando essa probabilidade aqui dá 1/3, que é 0,33, arredondando aqui, que é igual a 33%. Então, a probabilidade é isso. Você não consegue prever se vai dar aquele resultado, mas você consegue calcular a probabilidade de ocorrer aquele resultado. E é isso que é utilizado na Mega Sena, por exemplo. Então, na Mega Sena, nós temos que utilizar combinação, porque são combinados quantos números? São combinados 6 números dentro de um grupo de 60. Então, na Mega Sena é isso daqui, ó. Combinação entre 60 números, são 60 números combinados de 6 em 6. Este daqui é o espaço amostral. E quem que é o evento, minha gente? O evento é você, vamos dizer assim, um único bilhete. Você faz um único bilhete com 6 números. Então, qual que é a probabilidade de acontecer? É um bilhete com 6 números dentro desta combinação aqui. Você sabe quanto que dá isso daqui? Vocês sabem quanto que dá? 60 combinados de 6 50 em 6? e poucos milhões lá. Dá 53 milhões, isso mesmo. 53 milhões. Aí você pega 1 e divide por 50. Não precisa nem ser o 53. Pega 1 e divide por 50 milhões. Vamos colocar aqui aproximadamente. Ó. Você pega 1 e divide por 50 milhões. Quanto que dá aí? Quem está com a calculadora? Vou até fazer aqui. Dá 0,0000002%. 1 dividido por 50 milhões. Esse resultado aqui dá 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aqui, ó. 0,0000002. Se você transformar isso daqui em porcentagem, vai dar 0,0000002%. Vocês têm noção do que é isso daí? Olha, esse número é insignificante. Não chega nem nos sonhos aqui de ser 1% de chance de ganhar. Está longe, é muito menor que 1%. Então, percebam o quanto é difícil ganhar na Mega Sena. Por isso que o prêmio acumula e tudo mais, mesmo com tantas pessoas jogando. Então, você consegue fazer uma estimativa dos possíveis resultados. Qual é a chance que tem de ganhar, né? Aí, é claro, né? Se você falar assim, mas tem gente que joga mais números na Mega Sena, aumenta a chance? Claro que aumenta. Aumenta e bastante a chance de ganhar. Imagina uma pessoa que vai escolher ali 10 números, né? E aí você vai analisar ali quantas possibilidades tem, né? Quantas vezes você pode combinar 6 números dentro de 6. 6 números dentro de 10. Esse daqui mesmo. É a combinação de 10 números de 6 em 6. Porque daí você consegue analisar. Se eu combinar 6 números de 10 em 10, ou 10 números de 6 em 6, perdão. 10 números de 6 em 6. Isso daqui, você sabe quantos bilhetes de 6 números isso daqui vale? Isso daqui é equivalente a 210 bilhetes de 6 números cada. Então, por isso que se você for jogar 10 números na Mega Sena, a chance sobe mais de 200 vezes. 210 vezes maior a sua chance de ganhar. Mas você sabe também quanto que custa para jogar 10 números na Mega Sena? Alguém sabe? 10 números na Mega Sena gira em torno de aproximadamente R$1.000 para jogar 10 números na Mega. E é fácil imaginar o cálculo, porque se cada 6 números é 4,50, você pega 210 vezes 4,50. É 4,50, né, para jogar, não é? Sim ou não? É, né? Ninguém joga na Mega Sena, gente. Eu também não jogo. Sim, é 4,50. Isso aí. Se você fizer 210 vezes 4,50, dá 945. É o valor para jogar os 10 números. É equivalente aos 210 bilhetes. E tem gente que joga, hein? E aí que conta que você fez daí? 210, esse daqui é a combinação, tá? Ó, quando você vai jogar 10 números na Mega Sena,
você tem que comparar com um bilhete de 6 números. Então, se você vai jogar 10, ele é equivalente a você combinar 6 números dentro do grupo 10, 10 aqui. Então, você faz a combinação lá. Combinação de 10, 6 é igual ao 10 fatorial, dividido pelo 6 fatorial, 10 menos 6 fatorial. Aí, se você fizer isso daqui, dá 210. Então, quando você vai jogar 10 números na Mega Sena, ele é equivalente a 210 bilhetinhos de 6 números cada. Entendi. Entendeu? Ele é equivalente. 10 números é equivalente à combinação ali dele, é equivalente a 210 bilhetinhos de 6 números cada. E aí, por isso que ele custa tão caro para jogar, né? Porque é o valor ali, quase R$1.000 mesmo para jogar. Eu lembrei desse valor de quase R$1.000 porque esses dias minha esposa jogou lá com o pessoal do banco. Aí ela falou, teve lá um pessoal que veio lá e formou o bolão do banco e jogaram 10 números e ficou lá, eu lembro que era 900 e alguma coisa, quase R$1.000, mas acho que é isso mesmo, 945. Mas também não acertou nenhum número nos 10. Falei, não adiantou nada. Mas também acho que tava num monte de gente, ó, jogou R$20 aí. Mas vocês estão percebendo que a probabilidade, né? O que eu quero mostrar para vocês é que a probabilidade é usada diariamente, intuitivamente. Você está ali, você faz um cálculo no seu dia a dia. Não, tal coisa aí. A probabilidade disso acontecer é tanto. A gente tem isso na nossa cabeça já. Não, a probabilidade de acontecer tal fato é isso. A probabilidade de acontecer isso é aquilo. Você já tem uma estimativa na sua mente do que pode estar acontecendo. E esses valores são o quê? São estimados através de um espaço amostral e um determinado evento que tem ali. Em tudo aparece a probabilidade. As estatísticas, candidato à eleição, acidentes em uma rodovia, sabe, jogos, você consegue estimar valores, tendências, vai subir, vai abaixar ou não de determinado produto. Isso são pesquisas, isso a gente vai ver em estatística, mas muito dessas coisas, dessas variáveis aleatórias estão ligadas aí à probabilidade. Então, estatística e probabilidade estão relacionadas. Nós vamos ver isso daí depois em estatística no segundo ano. Então, vamos aqui observar. Aí um outro exemplo aqui que já aumenta um pouco o espaço amostral, por exemplo, você vai lançar uma moeda só, o espaço amostral é cara ou coroa, então só tem 2 possibilidades para o espaço amostral. Mas se você vai lançar a moeda 2 vezes, não é 2 moedas, mas lançar a moeda 2 vezes, então no primeiro lançamento pode dar o quê? Cara ou coroa. E no segundo lançamento pode dar cara ou coroa também. Então se o K... Chama o K do que mesmo? Deixa eu voltar aqui atrás. Aqui, ó. K representa cara e C representa coroa. Beleza. Então, o que pode acontecer? Pode dar cara no primeiro lançamento e dar cara no segundo lançamento. Mas pode dar cara no primeiro lançamento e coroa no segundo. E aí nós podemos inverter. Pode dar coroa no primeiro e cara no segundo. Ou pode dar coroa e coroa. Então, essas são todas as possibilidades. Como essas daí são todas as possibilidades para o lançamento da moeda 2 vezes, né, sequencial ali, então nós chamamos isso de espaço amostral. Então, isso daqui é o espaço amostral. Então, gravem bem. Se vocês entenderam aí, beleza. Se não entendeu, me pergunte de novo. Então, espaço amostral é o conjunto onde nós temos todos os valores ali que estão sendo analisados. Se é um lançamento de 2 moedas, então eu tenho que observar quais são todos os possíveis resultados. São esses. Eu vou lançar um dado, então quais são todos os possíveis resultados? É os 6, né? 6 faces. Aí ele fala aqui, lançar uma moeda 2 vezes e observar o número de caras. Quantas vezes pode ocorrer cara no lançamento de uma moeda 2 vezes? Pode acontecer de nenhuma vez dar cara, pode acontecer de dar cara uma vez, ou pode acontecer de dar cara 2 vezes. Então, você consegue fazer o espaço amostral. O espaço amostral aqui é a quantidade de vezes que apareceu cara. No F, num lote de 20 peças,
uma a uma, elas são ensaiadas e observa-se o número de defeitos, né, de defeituosas ali. Então, quem que é o espaço amostral? O espaço amostral são as 20 peças. O espaço amostral é a totalidade. Uma moeda é lançada até que o resultado cara ocorra pela primeira vez. E agora? O lançamento de uma moeda. No lançamento de uma moeda, o resultado é lançado uma moeda até que ocorra a cara pela primeira vez. E aí, quantas vezes vai dar esse espaço amostral aqui? Ele é finito ou infinito? Esse espaço amostral aqui, ele é finito ou infinito? Infinito? É infinito. Muito bem, Daniel. É infinito. Por quê? Porque eu não sei quando que vai dar cara. Eu sei que pode ocorrer cara, mas eu não sei quando vai ocorrer. Então eu tenho que lançar às vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, qual é o número do lançamento? Não sei. Posso lançar muitas vezes ali até que ocorra cara. Mas o espaço amostral é um número inteiro de lançamentos. 1 lançamento, 2 lançamentos, 3 e assim por diante. Então, a nossa ideia é sempre observar, né, o espaço amostral. A primeira coisa que eu faço para análise de probabilidade é determinar o espaço amostral. Então, ó, nesse exercício aqui, ele fala assim, determine o espaço amostral de cada um dos experimentos abaixo. Então, uma letra é escolhida entre as letras da palavra probabilidade. Qual que é o espaço amostral? O espaço amostral são todas as letras da palavra probabilidade. Que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso aí. Então, o espaço amostral são todas as possibilidades. Uma urna contém a bola vermelha, bola branca e bola azul. Uma bola é extraída e observada a sua cor. Quem que é o espaço amostral? É a bola vermelha, a bola branca e a bola azul. Tá? Ele está falando que é uma bola. Uma urna contém bolas, né? Desculpa, bolas vermelha, bolas brancas e bolas azuis. Mas ele não fala a quantidade. Então, mas quem é o espaço amostral? São o conjunto dessas três bolas aí, das cores, né? Das três cores de bolas ali. Um baralho de 52 cartas é extraída e observada uma. Qual é o espaço amostral? As 52 cartas do baralho. Aqui, ó, lançamento de 2 dados. No lançamento de 2 dados pode ocorrer o quê? Pode cair a face 1 e depois pode ocorrer a face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ocorrer a face 2 e depois ocorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ocorrer a face 3 do primeiro e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6 do segundo. Então, isso eu construo o espaço amostral. Então, no lançamento de 2 dados, quantas possibilidades eu tenho para que ocorra a primeira face? Eu tenho 6. E a segunda face, quantas faces tem? Tem 6. Então, pode ocorrer 6 na primeira e ocorrer 6 na segunda. Se você fizer 6 vezes 6, pelo princípio fundamental da contagem, você tem o total de 36 possibilidades. Então, é o que tem aqui, ó, o espaço amostral. São todas as possibilidades de ocorrer ali os números no lançamento de 2 dados. Professor, Oi. Vamos supor se o dado ali tivesse número ímpar, isso influenciaria daí também? Sim. Entendi agora. Se não fosse um dado convencional, né? Se não fosse um dado Sim. com 6 faces, se fosse um dado com Isso. 5 faces. Sim. Uhum. Se Então, vamos... fosse um dado com 5 faces, você ia perder isso aqui, ó. Ia vir até o 5. Entendi. E o outro, se um é 5 e o outro é 6, então manteria 5, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 faces, e o outro aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 6. Ó. Entendi. E aí você pode multiplicar, 5 vezes 6 dá 30. É isso mesmo que você tem que pensar. Muito bem. Bom, então, se vocês entenderam o que é o espaço amostral, é de fundamental importância isso para o cálculo da probabilidade, nós vamos agora entender, então, o que é o evento. O evento, ele é um conjunto, ele é um subconjunto do espaço amostral. Exemplo. Outro detalhe, né? O livro traz essa letra ômega aqui, tá? Ó. Esse aqui é o ômega maiúsculo, uma letra grega, ômega.
Então, quando apareceu o ômega aí nos exercícios dessa apostila, isso quer dizer espaço amostral. Espaço amostral. Então, o espaço amostral aqui, ó, é formado no lançamento de um dado. Ó. O espaço amostral, então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí a pergunta é, tipo, qual é a probabilidade, né, de ocorrência de um número ímpar? Então, dentro desse espaço amostral, os números ímpares são 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. Então, isso daqui é um evento. Isso daqui é um evento. Tá? Ó, isso é um evento. A ocorrência de um número ímpar é a pergunta, né? Qual é a probabilidade de ocorrer um número ímpar no lançamento de um dado? Esta pergunta, ela se refere ao evento. Qual é a probabilidade de ocorrer esse evento dentro do espaço amostral? E aí nós temos que fazer o seguinte cálculo: a probabilidade de um evento A, vou colocar aqui assim, vou chamar de hashtag, que é o número de elementos do conjunto do evento A, dividido, o livro traz essa anotação, tá? Hashtag significa o número de elementos. E o número de elementos do espaço amostral. Eu tenho que fazer essa divisão. Então, o número de elementos desse conjunto A é 3, o espaço amostral é 6. Se você dividir 3 por 6, vai dar 0,5, que é 50%. Você transforma esse número decimal em percentagem. Qual a probabilidade de ocorrência de um número primo? Ó? Então, o número primo aqui é um evento também. Os números primos são dentro do espaço amostral ali, é o 2, o 3 e o 5. Ocorrência de um número menor que 4. Então, 1, 2 e 3. Ocorrência de um número menor que 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ocorrência de um número maior que 7. Tem número maior que 7 no espaço amostral ali do dado? Não. Então, esse evento é o quê? Esse evento é um evento conjunto vazio. Então, ficaria 0. Então, a probabilidade dele ocorrer é 0 dividido por 6, ou seja, é 0%. Em compensação, ter um número menor que 7 abrange todos os elementos que estão aqui no espaço amostral. Então, você tem 6 dividido por 6. Então, a probabilidade disso daqui acontecer é 6 dividido por 6, ou seja, 1, que é igual a 100%. Então, quando você tem 100% de certeza, né, de chance de acontecer um evento, ó, quando o número de elementos do espaço amostral é igual ao número de elementos perdão, eu falei o contrário aqui. Quando o número de elementos do evento é igual ao número de elementos do espaço amostral, nós temos 100% ali de chance de ocorrer. Esta é a ideia. Você tem que analisar espaço amostral e analisar o evento. Deixa eu ver aqui. Tá, então, visto isso daí, nós vamos ver algumas combinações de eventos. Então, isso daqui é importante. Nós já vimos lá em Matemática 1. É importante relembrar aqui de novo. Ó. União de dois eventos, interseção de dois eventos e evento complementar. Lembram que nós vimos isso em Matemática 1? Eu só vou ligar o ar aqui, que está meio quente no quarto. Espera aí. Voltando aqui, então, vocês se lembram, então, disso daqui em Matemática 1? União de dois eventos, interseção de dois eventos e complementar de um evento? Sim ou não? Na probabilidade, nós vamos usar isso também. Deixa eu explicar melhor aqui. Vamos explicar com o exemplo, que fica mais fácil para entender. Ó, então imagine que nós temos aqui o exemplo 80 aqui.
Um dado é lançado e observado o número de faces acima, que ficam voltadas para cima. Então, o nosso espaço amostral é esse daqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os eventos são o evento A, o evento B e o evento C. O evento A diz o quê? Ocorrência de um número par. Então, o número par é o 2, 4 e 6. Esse é o evento A. Ocorrência de um número maior ou igual a 4. Então, é o 4, 5 e 6. Ocorrência de um número ímpar. Então, o evento aqui é 1, 3 e 5. Beleza? Beleza. Então, nós temos 3 eventos dentro de um espaço amostral, que é o lançamento de um dado. Agora, imagine ele perguntando qual é a probabilidade, né? Ou seja, qual é a união. Primeiro, vamos analisar a união. A união entre o conjunto A e o conjunto B. Qual que é a união do conjunto A e B? Então, se nós analisarmos o conjunto A, é a ocorrência de um número par. E o conjunto B é a ocorrência de um número maior ou igual a 4. Então, eu tenho que analisar ali, eu tenho que juntar os dois resultados. É uma união. Então, eu tenho que pegar todos os números do conjunto A e unir com todos os números do conjunto B. Quando ele repete, eu não coloco ele duas vezes, eu coloco ele uma única vez. Ó. O 4 repetiu e o 6 repetiu. Então, coloca-se uma única vez. Então, eu tenho lá o 4 e o 6 repetido. Então, quem que vai ser a união? Vai ser o 2, o 4, o 5 e o 6. Está ali. Agora, imagine, qual é a interseção? Então, união junta tudo. E quando tem repetido, só coloca ele uma única vez. Interseção é aquilo que ele tem em comum. Então, você olha para o A e para o B, e o que eles têm em comum? Só o 4 e o 6. Então, está ali, o conjunto de interseção é o 4 e o 6. Relembrado, então, o que é união e interseção. Ó, aqui o outro exemplo, ele fala assim, interseção de A e C. Olha lá, o que é o conjunto A? Os números par. E o que é o conjunto C? Número ímpar. Então, ou o número é par ou ele é ímpar. Então, não existe interseção entre eles. Por isso que a interseção aqui do conjunto A com o conjunto C deu o quê? Conjunto vazio. Agora, vamos relembrar o que é o complementar. Ó. Então, essa anotaçãozinha em cima aqui com esse Czinho significa complementar de A. O complementar de A é o que falta para o conjunto A ser igual ao espaço amostral, ser igual ao total. O conjunto A não falou que eram os números pares? Então, o que está faltando para o conjunto A ser igual ao espaço amostral? Está faltando os números ímpares. Então, o complementar de A é o que falta para ele ser igual ao espaço amostral. Ou seja, é a diferença do espaço amostral e o conjunto A. Aí isso é o complementar. O que é o complementar de B? A mesma coisa, é o que falta para o B ser igual a C. Ó. É o complementar de B em relação a C. Perdão. Complementar de B em relação ao espaço amostral. Então, aqui, ó, qual é o complementar de B em relação ao espaço amostral? É o que falta para ele ser igual ao espaço amostral. Então, você pega o conjunto do espaço amostral, que é os 6 números, menos o conjunto B. O conjunto B era os números quem? Deixa eu voltar aqui. O conjunto B era os números maior ou igual a 4. Então, o que falta para o conjunto B ser igual ao espaço amostral é o 1, 2 e o 3. Ó. Eu faço essa diferença. Então, aparece aqui. Ó. União de N eventos, aí é tranquilo que a gente vai somar mais. Eu não vou aprofundar em teoria aqui. Eu vou explicar isso nos exercícios. Então, vamos ver aqui. Ó, exercícios. Uma urna contém 30 bolinhas numeradas de 1 a 30. Uma bolinha escolhida e observado o seu número. Seja ômega, né, o espaço amostral ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 30, descrever os eventos. O número obtido é par. Então, quem que vai ser o par? Ele está pedindo para descrever esse evento. Vou chamar de evento A. Então, o evento A vai ser igual a quem? Se o número tem que ser par, tem que ser, então, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, o 28, o 30, tá? Abreviei aqui também, mas são todos os números pares. Ser um número primo, então o evento B ser um número primo. Então é o contrário, né? Vai ser o primo não, ímpar.
O B é o ímpar. Então, vai ser o quê? Vai ser 1, 3, 5, 7, 9, até chegar lá em quem? Até chegar no 27, 29. Ocorrência de um número primo. Quem que são os números primos? O número primo é aquele que é dividido por 1 e por ele mesmo. Então, esse aqui, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31. Ah, não, passou, né? Até 30 só. Então, até o 29. Então, esses são os números primos. O número ser um número múltiplo de 2 e de 5. Como que eu encontro o múltiplo de 2 e de 5 ao mesmo tempo? É fácil. Primeiro eu faço o mínimo múltiplo comum. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 2 e 5, pessoal? O mínimo múltiplo comum de 2 e 5 é? 10. Isso. E aí, então, um número que é múltiplo de 2 e de 5. Ele está afirmando, ele não está falando ou, é de 2 e de 5. É simultâneo, de 2 e de 5. Então, um número múltiplo de 2 e de 5 simultaneamente é um número múltiplo de 10. Então, aí você vai fazer lá esse E aqui. Eu até pulei o D ali, né? Vou fazer o E aqui, que é só para mostrar os exemplos. O E. Então, tem que ser quem? Tem que ser o múltiplo, então, entre 1 e 30, vai ser quem? Vai ser o 10, o 20 e o 30. Pronto, é os múltiplos de 10. Ele é múltiplo de 2 e de 5 ao mesmo tempo. O F, número múltiplo de 3 ou de 8. Então, esse ou aqui é uma união. É uma união. O E é uma interseção, tem que ser de 2 e 5 ao mesmo tempo. Agora, o E é uma soma. Então, para fazer essa soma aqui, ó, o ou, então eu tenho que saber quem são os múltiplos de 3. Os múltiplos de 3 são quem? É o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21, o 24 e o 27. E o 30, né? Vou ficar aqui em cima, mas é o 30. E os múltiplos de 8 vai ser quem? Vai ser o 8, 16 e o 24. Pronto. Então, quando ele fala ou aqui, ele tem que somar. Então, o espaço amostral, o evento, né? O evento aqui é você pegar o 3, o 6, o 8, o 9, o 12, o 13, o 16, o 18, 21, aí o 24 aparece nos dois, o 27 e o 30. Esse é o evento, a união do evento. E o G é um número não múltiplo de 6. O não múltiplo de 6 é o complementar. Aí você pega os múltiplos de 6 e faz o espaço amostral menos os múltiplos de 6. Estão entendendo essa ideia de evento e espaço amostral? Sim. Deixa eu ver aqui se eu... A probabilidade, também eu vou comentar aqui, depois na próxima aula eu vou retomar. A probabilidade ela está bem relacionada com a frequência relativa. Por quê? Porque frequência relativa é percentual. Percentual. Então, dentro de uma frequência relativa, que nós vamos ver isso muito bem em estatística ainda, mas eu posso dar uma ideia para vocês de frequência relativa. Então, vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Dentro da turma do primeiro ano de administração, nós temos ali masculino e feminino, sexo masculino e feminino, e o total. Tá? Sexo masculino e feminino, e o total. Então, alunos aqui, número de alunos, tá? Então, imagine que na sala de vocês, sei lá, vamos colocar aí, tem 40 alunos, não tem mais, tá? Mas vamos colocar, tem 40 alunos. 40 alunos.
E aí, 15 é do sexo masculino. Então, 25 tem que ser, são um total de 40, 25 do sexo feminino. Então, total, 40 alunos. Aí eu quero calcular a frequência relativa. Então, quem que é a frequência relativa? A frequência relativa é você pegar cada valor ali. Deixa eu em branco aqui. Isso. É você pegar cada valor da ocorrência ali e dividir pelo total. Então, se você pegar 15 dividido por 40, você vai ter um percentual. 15 dividido por 40 vai dar 0,375. Aí, então, em percentual, isso daqui é 37,5%. Logo, né, você tem esse valor aqui. E para as mulheres, então, é 25 sobre 40. Isso daqui vai ser igual a 62,5%. Então, frequência relativa é você comparar um dado, um valor que você tem, com o total. E a probabilidade nós fazemos o quê? Nós comparamos um valor menor com o total, que é parecido com a frequência. A diferença da frequência e da probabilidade, pessoal, é que a frequência é, por exemplo, o Daniel pegou uma moeda e ficou lançando a moeda para cima e observando a ocorrência de cara e coroa. E aí ele anotou lá, né, em 50 lançamentos, né, que é o total, em 50 lançamentos total, ele observou que... Peraí. 50 lançamentos de uma moeda. Aí ele observou que ocorreu lá 27 vezes coroa e 23 vezes cara. Então, ele observou, ele fez o experimento. Então, desse experimento aí, qual que foi a frequência de coroa? Aí você vai pegar lá, 27 dividido por 50. 27 dividido por 50. E aí, 27 dividido por 50 dá 54%. Dá 54%. Logo, a ocorrência de coroa, de cara, né, perdão, de cara foi 23 sobre 50. Isso foi igual a 46%. Então, isso, se você faz o experimento e faz o cálculo, você tem a frequência do que aquilo ocorreu, de quanto aquilo ocorreu. E é a partir dessa análise de frequência que você começa a fazer a estimativa de probabilidade. Então, qual é a probabilidade de ocorrer cara e qual é a probabilidade de ocorrer coroa? Por esse resultado ali, nós vemos que eles têm probabilidades iguais ali, 50% para cada um. E aí começa a fazer essas estimativas. Sabe que teve um cara que fez esse lançamento? Fez mesmo, lançou 5.000 e poucas vezes a moeda para ver, e observou cara e coroa para ver se realmente isso era verdade, que ia dar 50% de chance de ocorrência. E ele observou que quanto mais lançamentos ele fazia, mais próximo de 50% ficavam os resultados. Meio louco, né? Mas os caras fizeram vários estudos nesse sentido. Então, a definição de probabilidade, para a gente fechar a aula aqui, a probabilidade é um parâmetro, é uma comparação do evento com o espaço amostral. Ou seja, você está analisando qual é a chance daquele evento ocorrer dentro do espaço amostral. E quando você faz a divisão do espaço amostral do evento pelo espaço amostral, você tem que a probabilidade vai ser um número que fica entre 0 e 1. Se você tiver em decimal. Então, ele pode dar 0,1, pode dar 0,2, pode dar 0,103, ele pode, mas ele vai dar um número entre 0 e 1. Isso é o número da probabilidade, tá? Então, esse pezinho aqui é a probabilidade. Então, a probabilidade é um número que varia entre 0 e 1. Em decimal. Se for em percentual, ele varia de 0 a 100. É importante saber também, vou dar uma ideia aqui para vocês, assim, ó. Imagine um grupo de 10 alunos. Um grupo de 10 alunos.
O Daniel faz parte desse grupo de 10 alunos. Qual é a probabilidade de sortear o Daniel? Eu quero escolher um aluno desse grupo de 10 alunos. Qual é a probabilidade de escolher o Daniel? É uma chance em 10. Mas aí eu quero saber qual que é a probabilidade, a Letícia também faz parte dessa turma, eu quero saber qual que é a probabilidade de escolher a Letícia. Também é 1 sobre 10. Ah, e a probabilidade de escolher o Du? É 1 sobre 10. Qual é a probabilidade de escolher a Ana Paula? É 1 sobre 10. Então, de sortear, né? É 1 sobre 10. Então, se você... E aí? São 10 alunos. Todos têm a mesma chance, não tem? 1 sobre 10. Se você somar todas as probabilidades, né, a chance de todos os alunos, qual que é o resultado final? É 1. É isso daqui que ele está dizendo. Ó. Se eu somo todas as probabilidades que podem ocorrer dentro do espaço amostral ali, dentro do cálculo a ser feito, né, da análise a ser feita pelo exercício, se eu somo todas as possíveis probabilidades ali de ocorrência, esse resultado tem que dar 1. É isso que ele está dizendo aqui. E aqui ele está falando sobre os eventos, ó. Então, se você tem um evento A, que ele é o conjunto vazio, ou seja, não tem ali nada nesse evento, então a probabilidade de ocorrência dele é 0. E, pelo contrário ali, né, se esse evento A tem elementos nele, ele é diferente do conjunto vazio, então vai existir uma probabilidade, é isso que ele está dizendo aqui nessa propriedade. Um exemplo simples, imagine que você tem um espaço amostral formado pelos elementos A1, A2, A3 e A4. Se nós considerarmos que a probabilidade do evento 1 ocorrer é 0,1, a probabilidade do evento 2 ocorrer é 0,3, a probabilidade do evento 3 ocorrer é 0,2, a probabilidade do evento 4 ocorrer é 0,4, então, ele fala, por definição aqui, ó, se eu falo que existe um evento que é formado pelos conjuntos A1, A2 e A3, ali, né, pelos eventos A1, A2 e A3, então a probabilidade de ocorrência de um desses 3 eventos aqui, ó, A1, A2 e A4, é a soma de probabilidade de ocorrência desses elementos, que vai ser 0,1, que o enunciado deu, mais o 0,3 mais o 0,4. Ou seja, a probabilidade de ocorrência de um desses elementos aqui do evento A é 0,8, que é 80%. Então, na próxima aula, eu vou continuar aqui com vocês. Eu só quis dar uma noção, explanar aqui geral, o que é o evento, o que é o espaço amostral, o que é uma frequência relativa e o que é uma variável. Então, isso daí foi visto hoje, porque daí na próxima aula nós vamos fazer os exercícios.